A nossa aula de hoje, então, ela envolve este tema, né, que são as correias trapezoidais, tá? Não dá para falar em correias trapezoidais sem antes falar também nas outras correias, né, que também existem. Além das trapezoidais, existem também as correias planas e também existem as correias sincronizadoras, as correias dentadas, né? E quando a gente entra nesse tema correia, né, automaticamente essas também vêm à tona, tá? Correias trapezoidais, as correias planas e trapezoidais, tá? Mas das correias trapezoidais em específico, né, elas são correias, né, que apresentam várias características construtivas e também aplicações que são importantes nós sabermos para fazermos os nossos projetos de máquinas, né? Onde é que nós vamos aplicar as correias trapezoidais dentro da engenharia, né? Quando nós vamos fazer o projeto de uma máquina, onde devemos fazer o acionamento do motor elétrico para a máquina propriamente dita em si, a máquina, a parte mecânica em si, possivelmente vamos utilizar uma correia ou corrente, ou outro tipo de transmissão, né? Mas dependendo da máquina, a correia trapezoidal é uma solução econômica, né? Muito boa, apresenta uma solução boa economicamente, tá? E com isso, né, nós temos que verificar como desenvolver o projeto delas, né, o projeto preliminar delas, né, ou seja, como selecionar as correias mais adequadas, tá? Então aqui eu coloquei algumas fotos, né, de alguns perfis de correia trapezoidal. Todas que estão aqui são correias trapezoidais. Aqui então uma correia trapezoidal, né, identificando aqui os cordonéis de aço que fazem a transmissão de informação. Veja que essa aqui embaixo, ela é lisa. Essa outra correia aqui dentada, essa outra correia não é dentada, é uma correia trapezoidal. Ela apresenta uma espécie de dente, não é bem dente, tá? Na realidade, são formas que são colocadas na parte inferior para permitir principalmente o melhor dobramento da correia quando ela entra na polia, tá? Então, vejam que tem esses casos aqui, são correias trapezoidais, são todas trapezoidais, tá? Só que ela possui essas superfícies desse formato para melhor fazer o dobramento dela no interior da polia, tá? Aqui apresenta uma correia com tripla, né? 3 correias, né? Na mesma peça, né? Uma correia, né? Que a gente chama que ela apresenta um perfil power band, né? 3 correias, né? Numa mesma unidade, numa mesma peça, tá? Então a gente chama geralmente esse tipo de correia, pode ter 2, 3 ou 4, como power band, né? Além da correia, ela chama-se power band, né? É uma estrutura única, tá? Aqui algumas figuras de como é que a gente acaba comprando no mercado ela, tá? Aqui uma figura de algumas aplicações, então, da correia, né, simples. Geralmente as aplicações envolvem esse tipo de transmissão, roda motora, né, roda movida, né, movida, motora, tá? Geralmente a pequena é a motora e a grande é a movida, é uma redução. Aqui uma aplicação existe uma corrente tensionadora ou mais de um eixo aplicado ao mesmo tempo. E aqui embaixo uma transmissão que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 correias, né? 6 correias aplicadas no mesmo perfil, tá? Então, tem vários tipos aí, né? Aqui coloquei evidenciando o código da correia, né? As correias têm um código que nós precisamos, então, saber o que significa esse código para poder fazer a seleção e a aplicação no nosso projeto mecânico, a máquina que nós vamos projetar. Ou então, muitas vezes, né, o engenheiro mecânico atua tanto no projeto quanto na manutenção dos equipamentos, tá? Em algum momento, né, do ciclo de vida do produto, lá da máquina, vai ser necessário fazer a manutenção. Então, nós vamos ter que estar substituindo as correias antigas por novas, né? E, quem sabe, né, até propondo, dentro dessa substituição, uma correia um pouquinho diferente daquela que nós estamos usando agora na máquina, tá?
em função da disponibilidade do mercado. Então, o que nós podemos usar e não usar? Quando que é o momento de trocar a correia? Quando que não é o momento de trocar a correia? Precisamos saber, tá? Ok? Então, são alguns tipos de correias, né? E as aplicações das máquinas, então, são as mais diversas possíveis aí, ó, tá? Toda máquina, nós vamos fazer uma instalação de bombeamento. Aqui no caso deve ser uma bomba de vácuo aqui, né? Nem imagino, acho que é. Não, mentira, é um motor, né? Então vamos fazer um acionamento de bomba, né? Vamos precisar de uma transmissão, geralmente por correia. Vamos fazer o acionamento de um ventilador, né? Ventilador centrífugo também tem aplicação da correia. Máquinas em geral, né? Temos máquinas agrícolas aqui. Aqui deve ser o acionamento de uma máquina agrícola, tá? Então temos também que ter, geralmente na máquina agrícola a gente usa a correia em alguns pontos, em outros a corrente, tá? Também aqui numa máquina agrícola, para acionar o alternador do trator, né? Deve ser uma espécie de um trator Tobata, aqueles trator de rabiças, né? Aqui o acionamento de uma transmissão automotiva, de um motor, né? Então, para acionar também aqui essa peça do motor, agora esqueci o nome dela, acabei de falar em cima, esqueci o nome, tá? O alternador, né? Para acionar o alternador, então, temos também aqui a corrente. Aqui em aplicações industriais, enfim, né? A gente tem num torno mecânico, numa máquina ferramenta, aqui então, ó, temos também um acionamento por corrente, né? Aqui para poder achar essa figura aqui, só achei de um torno antigo aqui, ó, que mostrou exatamente a figura, aqui, desculpe, aqui e também aqui, né? O acionamento do motor elétrico para os eixos do torno, né? Então vejam que tem tudo isso. As furadeiras portáteis que nós temos em casa hoje, todas elas têm, de alguma forma, alguma correia, as lavadoras de roupa, as máquinas de fazer pão, né? Esse tempo eu desmontei uma máquina de fazer pão, aquela que a gente tem em casa aí, tinha quebrado a correia. Lá tinha uma correia, né? Uma aplicação diferente, uma correia, né? Dentada, né? Meio dentada e trapezoidal, não dá para identificar muito bem o que era, enfim, né? Era mais para dentar do que para trapezoidal, né? Enfim, gente, tem de correias, tá? E a gente tem que pelo menos saber alguma coisinha sobre elas para poder ter o conhecimento para poder selecionar elas e identificar uma transmissão adequada para a nossa máquina que vamos projetar ou para aquela que vamos fazer a manutenção, certo? Bom, eu só mostrei aqui correias trapezoidais, tá? Mas, na realidade, além delas, existem as correias de maneira geral, elas podiam ser divididas em dois grandes grupos, tá? Um grupo são aquelas das correias sincronizadoras, que é aquela que nós chamamos de correias dentadas, tá? E o segundo grupo envolve exatamente a correia trapezoidal, que é o objetivo da nossa aula de hoje, e também as planas, que vai ser o objetivo da próxima aula que nós vamos ter mais para frente, tá? Então, a nossa aula de hoje envolve exatamente esse aspecto das correias trapezoidais, tá? Mas as correias podem ser também sincronizadoras, como esse caso aqui, tá? As correias sincronizadoras, né? Elas são um princípio de solução adequado para a engenharia mecânica, principalmente onde nós precisamos de movimento sincronizado entre a roda motora e a roda movida, né? Porque, por exemplo, a correia trapezoidal, né, ela pode deslizar na polia e aí perder o sincronismo de movimentos, né? No caso de um acionamento, por exemplo, de uma impressora, né, tipicamente, isso aqui, a gente conhece bastante isso aqui nos eletrodomésticos, né, e nos computadores, né, lá na impressora, a gente tem algum tipo de correia sincronizadora ou dentada para fazer o acionamento do cabeçote de impressão, tá? Então, ele não pode perder aquela informação deles. Então, o que mantém o sincronismo
são os dentes da correia sincronizadora, né? Os dentes dela, eles entram em contato com o vão, né? Uma espécie de engrenagem aqui, né? Da polia, e não há a perda efetiva da posição dela em relação à polia. E aí, então, a máquina sabe exatamente o que está fazendo a partir do motor de passo, no caso da impressora, tá? Então, é uma ótima alternativa para isso, né? É um ótimo princípio de solução. E geralmente essas correias, né? Elas são formadas por dentes de neoprene. A gente tem aqui, ó, os dentes de neoprene. Esses dentes de neoprene, eles são revestidos, né? Por uma espécie de um tecido de nylon, né? Um tecido que faz o revestimento dele. Esse tecido, esse revestimento de nylon, né, que é uma espécie de uma manta que é colocada na fabricação sobre o dente de neoprene, ele evita o desgaste do neoprene propriamente dito, né? O nylon diminui o atrito entre a correia e a engrenagem e melhora efetivamente, então, essa relação desgaste-vida, tá? Existem os cordonéis de aço, que são exatamente os elementos que são projetados para tracionar, então, para transmitir a força sobre a correia, e todo o elemento dente, revestimento, né, ele é usado, então, para transmitir a força da engrenagem para a correia. Esses cordonéis, os elementos de tração, os cordonéis, né, em alguns tipos de correias mais precisam de maior resistência, eles são feitos ou de aço ou de fibra de vidro, tá? Ou de fibra de vidro, tá? Então, no caso, né, no caso da fibra, ela tem uma ótima resistência, né? No caso, aquela da máquina de pão que eu falei para vocês, né? Internamente, as fibras, os cordonéis eram feitos de fibra de vidro, né? Fibra de vidro, né? E também são adequados para isso, né? O cordonel da fibra de vidro, ele apresenta uma resistência, meu Deus, enorme, né? Esses tempos eu peguei lá para fazer uma asa do avião, aí faz uns 4, 5 anos atrás, né? Eu comprei, não sei se vocês já viram, tem nas lojas de agropecuária, eles vendem uns tubinhos de fibra de vidro, né? É uma espécie de um fio de fibra de vidro para fazer gaiola de passarinho, é branquinho, né? E eu comprei, ele tem ali mais ou menos eu acho que meio milímetro até 1 milímetro, meio milímetro de diâmetro, mais ou menos assim, não lembro de cabeça agora os valores, né? Gente, eu peguei aquele fio que eu comprei para colocar na asa do avião, né? E coloquei ele, né, na máquina de tração ali para fazer o teste de força que ele suporta. Gente, um cordãozinho lá de meio milímetro, né, de diâmetro, né, suportou uma carga lá de quase 300 newton, né? Nossa, isso é uma força violenta, né, de tração, tá? E, gente, dá uma resistência boa, tá? Então, os passarinhos não tem como quebrar aquele negócio nunca mesmo, né? E é usado também, tá? Então, depende da dimensão da correia, né? Nós usamos esses cordonéis, tá? É claro, não são aqueles que a gente compra lá na loja de agropecuária, né? São feitos principalmente para essa aplicação aqui, né? Eles têm uma resistência absurda, tá? Eles resistem a uma carga muito grande, tá? E tem flexibilidade, então, para poder compor uma correia sincronizadora como essa aqui, tá? As correias sincronizadoras dentadas podem ter dois perfis: perfil do dente trapezoidal e perfil HTD, tá? Isso aqui é o perfil do dente, ó. Vejam aqui embaixo que o dente, ele tem mais ou menos esse formato aqui, ó. Esse formato do dente é um formato trapezoidal. Ela é uma correia sincronizadora com dente, não é bem dente, né? O dente trapezoidal. Tá? O dentinho dela é trapezoidal. Tá? Então, só para avisá-los. E tem também o perfil HTD, que é um perfil circular. O formato do perfil
HTD é um formato de dente circular, tá? O HTD, ele vem do inglês High Torque, agora não sei se é com K, acho que é com K, Torque Drivers, né? Drivers, acionamentos de alto torque. Não lembro se o torque aqui é com K ou com Q, agora não me lembro de cabeça, né? High Torque Drivers, né? Então, são acionamentos de alto torque, de alta potência, né? Possuem excedente, né? Excedente na forma circular. O formato circular do dente garante uma maior área de contato com a superfície circular no vão lá da engrenagem, tá? E isso é que faz, então, com que a engrenagem seja de alto torque, ou a correia seja de alto torque. A área de contato do dente aqui da corrente, da correia, vai ser maior lá com o dente, então, com o dente com o vão, né? Com o vão da engrenagem, tá? Por isso, então, eles são chamados de alto torque, tá? A área de contato aqui, então, é maior. Então, tem o dente de perfil trapezoidal, que é o comum, mais fácil de fazer, fabricar, e o perfil HTD, que é um perfil circular, tá? Então, nas impressoras, geralmente nós temos esse perfil aqui, ó, tá? Quando eu preciso de uma aplicação de alto torque, principalmente numa aplicação, né, de um motor de combustão interna para acionar o comando de válvulas, assim por diante, possivelmente eu tenho um High Torque Drivers, um perfil, né, HTD. Tá? Então, essas são então as características do perfil da correia sincronizadora. Agora, aqui tem as características das correias sincronizadoras, tá? É que eu já falei. Perfeito sincronismo entre polia movida e motora, né? Baixo coeficiente de atrito, né? E, portanto, desgaste por abrasão quase nula devido ao recobrimento por nylon, né? Pode trabalhar com velocidades elevadas, geralmente quando ela tem um peso pequeno, né? Ela pode a força de aperto é pequena, ela pode trabalhar com velocidades elevadas, transmissão constante de velocidade, e podem trabalhar com polias de diâmetros reduzidos. Imagine lá as polias, né, das impressoras, são bem pequenas, tá? Não necessitam de lubrificação e são silenciosas, limpas e leves, tá? Então, como características positivas da correia sincronizadora, tá? Aqui ela então, tá? Os cordonéis, elementos de tração, então, os cordonéis, geralmente de aço ou de fibra de vidro, ou outro material, outra fibra. O revestimento, então, de neoprene, tá? Então, nós temos toda ela de neoprene, dentro de neoprene, tá? Revestimento de neoprene, e nessa parte externa, onde está em contato aqui com os dentes da polia, ela tem um revestimento de nylon que ajuda a reduzir o atrito e o desgaste da correia, tá? O cara que transmite carga realmente são os elementos de tração, eles que transmitem a força entre uma polia e outra. O resto é só responsável para fazer o acoplamento com a polia. Então, principais partes da correia sincronizadora. Agora vamos efetivamente entrar na correia trapezoidal, então, né? A correia trapezoidal, ela é trapezoidal porque o formato dela, se nós fizermos um corte na seção transversal da correia, né? Esse corte, né, vai mostrar que ela é um trapézio, é trapezoidal, né? Ela tem um formato trapezoidal, tá? E elas então são correias que possuem velocidade variável, né? Essa questão de velocidade variável acontece porque elas podem sofrer um deslizamento entre elas e a polia. Se nós tivermos aqui, então, a polia, né? Aqui nós temos a polia, né? Vai existir inicialmente, né, um contato, né? Vai existir um contato aqui, deixa eu fazer melhor aqui. Vai existir um contato aqui nessa região aqui com a polia. Eu tenho a polia. Aqui nós temos, então, a polia, né? E ela vai sofrer um deslizamento entre a polia, né?
polia. Ela não é perfeitamente aqui, nessa região, vai ter um deslizamento, né? E esse deslizamento faz com que ela, né, esse pequeno deslizamento faz que ela apresente uma relação de transmissão variável, né? Ou seja, o I, a gente até vai calcular o I em função do D2 e D1, que é a relação de transmissão, mas ela pode sofrer um deslizamento e acabar matando essa relação de transmissão, né? Em algum momento da transmissão, quando ocorre o deslizamento. Primeira correia trapezoidal surgiu em 1917, olhem só o tempo disso aí, né? E de lá para cá, muitas modificações foram introduzidas, principalmente, né, o desenvolvimento de novos materiais para correias, tá? E esses novos materiais, então, hoje fazem com que ela seja uma ótima solução, né, de transmissão. Tá? Então, ela é uma boa solução, só que pode ter um pequeno deslizamento. Tá? Ela também, então, é formada por vários elementos. Tá? A correia trapezoidal também possui os cordonéis, né? Aqui os elementos resistentes à carga, né? Podem ser, geralmente também são cordonéis de fibra, né? Fibra de vidro, né? E fios que são enrolados de fibra que fazem com que a carga seja transmitida de um ponto, de um local para outro. São esses elementos aqui, então, né, que efetivamente transmitem a carga. Todos os demais elementos são para transmitir a carga entre os cordonéis, né, entre os elementos de tração, para transmitir ele por atrito para a polia. Tá? Então, existe aqui um elemento isolante, existe um elemento tensor, existe todo um envelope, né, de tecido impregnado com borracha, que faz com que a carga, com que a força de tração, que é executada aqui, né, seja transmitida, né, para a polia nessa região aqui lateral. Nós temos que ver que numa correia trapezoidal, né, o contato com a polia se dá somente pelas laterais, né? Não existe o contato, isso é importante salientar, não existe o contato da parte inferior da polia com a parte inferior da correia. O contato se dá somente nessa região aqui, ó, né? Nessa região lateral da correia, tá? Se ocorrer o contato dessa região com essa aqui, né, vai ter desgaste e ela não vai ser mais uma correia trapezoidal, vai ser uma correia plana. O princípio de funcionamento dela vai ser de uma correia plana. Então, todo o contato se dá por essa lateral, né, e em função dessa inclinação que nós temos aqui, né, vamos pegar aqui o ângulo alfa aqui, né, um ângulo X qualquer, né, essa inclinação é que vai aumentar a carga sobre a correia e a polia. Força de normal e, como consequência, a força de atrito existente entre elas. Tá? Então, sempre essa é a ideia. Tá? E ela, então, formada por esses elementos, todas elas têm esse formato aí. Tá? Possui algumas características construtivas importantes. Tá? Elas devem operar numa faixa entre 450 a 2.000 metros por minuto. Geralmente, o valor médio aqui em torno de 1.350 metros por minuto. Tá? Então, essa é a velocidade, as velocidades recomendadas, né? Entre 450 a 2.000, mas a gente pega aqui mais ou menos um valor intermediário, 350 metros por minuto. A velocidade dela é dada em metros por minuto, assim como correntes, né? Se precisarmos de velocidades maiores, por exemplo, acima de 3.000, nós temos que usar correias especiais de polimetano, né, com ângulo de contato de 60 graus. Aquele ângulo que eu falei para vocês, alfa lá, que não é bem o nome dele não é alfa, tá? Aquele ângulo que eu coloquei aqui, né, entre esse ângulo entre a correia tem que ser de 60 graus, né? Lá na polia tem que ser 60 graus, tá? E como consequência, claro, a correia também, tá? Tem outras características importantes, tá? Relação de transmissão até 7.1 e eficiência em torno de 95%, tá?
Então entra no CV, sai 0,95 do outro lado. Há um pequeno deslizamento que é perdido, né? A energia que é perdida pelo atrito. Tá? Ok? Então vejam que 7.1, né? Acho que nós estávamos vendo, não foi com vocês, né? Então, o I até 7 é recomendado para correias, tá? Na prática, nós temos que colocar na nossa cabeça de engenheiro que qualquer sistema, seja ele corrente, correia, engrenagem, o I máximo que a gente deve usar é em torno de 6. Aqui está 7, né? É um pouquinho mais do que 6, mas para a gente lembrar de forma geral, quando fizer um projeto de uma máquina, se eu usar engrenagem, se eu usar corrente, se eu usar correia, mais ou menos o 6 é o valor limite que a gente deve usar como relação de transmissão num conjunto, numa etapa de redução. No máximo 6. Mas no caso específico da correia, o valor dele então é 7, tá? Ok? E é 7. O que mais? Vantagens, assim como pode ser usado em um largo campo de velocidades, com longa duração, são facilmente montadas e removidas, característica importante da transmissão, é silenciosa, a manutenção é barata, absorvem choques entre eixo condutor e conduzido. Também é uma característica importante, né? Porque quando você tem uma roda, um eixo movido que está sujeito a muita vibração, ou a própria máquina, ao eixo motor ou movido, né? Essa vibração não se transmite de um eixo para o outro. A vibração fica na correia, né? Que fica oscilando e vibrando, mas ela acaba não transmitindo ou atenuando muito essa vibração. O termo certo seria atenuar um pouco a vibração entre um eixo para o outro. Tá? São vantagens e também tem desvantagens, tá? Não são adequadas para relações de transmissão precisas, né, por causa do deslizamento, tá? Quando a tensão de aperto é imprópria, a vida é reduzida, quando elas são quando a tensão é imprópria, ela é reduzida. Quando varia a temperatura, a redução também da vida da correia, tanto para mais quanto para menos. E para velocidades acima de 3.000 metros por minuto, há o aparecimento da força centrífuga. Tá? Então, vamos imaginar aqui, ó, eu tenho a polia, né, e tenho a corrente, a correia que está entrando no movimento da polia, que eu desfazer aqui, está entrando no movimento da polia. Tá? Então, esse pedacinho, vamos pegar aqui, ó, esse pedacinho de material da correia, ele tem uma certa massa. Quando ela se desloca nessa direção, com velocidade linear, não tem problema. Mas quando essa massa aqui, ela entra no movimento circular, né, quando ela entrou aqui no movimento circular, se ela está sujeita ao movimento circular, acaba aparecendo uma força centrífuga, que tende a jogar lá para fora. E essa força centrífuga é proporcional à rotação, né, à rotação da roda, né, e ao raio, né, da polia. Então, chega um ponto que quando as velocidades são muito grandes, né, o que acontece é que essa força centrífuga, então, de toda essa parte aqui, ó, vou pegar toda essa parte que está com o movimento circular aqui, ó, na polia, a força centrífuga é muito grande e ela leva a correia, ela tenta afastar a correia do contato com a polia. E isso, então, é como se fosse a força centrífuga afasta ela tem um deslizamento, já cai a rotação, ela volta para a posição inicial, começa a girar de novo, a força centrífuga afasta e fica, então, provocando desgaste e, né, deslizamento, né, na transmissão. Então, não é muito bom, então, termos velocidades acima de 3 metros por minuto. O recomendado é em torno de 1.350 metros por minuto. Podendo ser um pouquinho mais, podendo ser um pouquinho menos, aí entra o nosso bom senso de engenharia para definirmos a nossa aplicação. Ok? Bom, o que mais? As correias trapezoidais possuem diversos perfis. O primeiro perfil, né, os primeiros perfis que foram desenvolvidos são os perfis convencionais, que são perfis
exatamente iguais a este perfil aqui, ó, trapezoidal convencional. Ela tem um perfil aqui trapezoidal, ó, realmente, ó, é trapezoidal, é um formato trapezoidal, é uma linha reta essa correia aqui, ó, tá? Então, todos eles são linhas retas, tá? O perfil convencional, que é o mais usado e o mais barato, talvez, tá? Ele é formado por 3 tipos de correias com tamanhos diferentes. Existe a correia com o perfil A, o perfil B, o C, o D e o E. Pelo tamanho, vocês podem ver que cada uma delas pode transmitir mais carga que a outra. O perfil E pode transmitir, só pelo tamanho, né? É mais grande, maior, né? O perfil maior aqui, ele vai transmitir mais carga do que o perfil A, que é menor, tá? Então, tem mais material, tem mais materiais de elementos de tração, ele vai transmitir mais carga que o perfil A, tá? Então, a gente tem que observar isso, tá, gente? Então, cada perfil pode transmitir uma certa capacidade de potência, tá? Um ao outro, tá? Então, o perfil A, né, geralmente, o perfil A a gente encontra em perfis de eletrodomésticos, é uma correia bem pequenininha, perfil de eletrodoméstico. O B, o C, já para grandes máquinas, o C, o D e o E já é a opção necessária, tá? Também existe, além do perfil convencional, ainda ele pode ser dividido, né, em serviço leve, e nós encontramos os perfis F1, F2 e F3, né, que são perfis leves. Então, na realidade, lá no eletrodoméstico, a gente usa os perfis fracionários, F1, F2 e F3, tá? E para o perfil industrial mais pesado, a gente usa, então, os perfis A, B, C, D e E, tá? Ok? E ainda, se a potência a ser transmitida é grande, podemos utilizar os perfis duplos, AA, BB, DD, né, que são 2 correias em paralelo, tá? Que estão na mesma unidade, um perfil power band, né, em paralelo, tá? Então, são o perfil convencional. Esse perfil convencional, então, né, ele demanda um certo tamanho de polia, então, aqui, tá? Então, nós vamos ter aqui a nossa polia, certo? A nossa polia, né, que vai ser o elemento que vai estar transmitindo o movimento para o perfil. A polia, então, ela tem o formato de um trapézio, são as retas, o perfil da polia, tá? Então, o A, B, C, D e E, que são os perfis convencionais industriais, tá? Convencional, também tem uma relação com o perfil high power. Nós podemos também encontrar a correia industrial não mais num perfil convencional, mas sim num perfil high power, que apresenta um perfil como esse aqui agora. Vejam que o perfil não é mais uma linha reta aqui, ó, não é mais uma linha trapezoidal, né? E sim é um perfil côncavo, tá? É um perfil côncavo. Principalmente nessa linha aqui, ó. Aqui é côncavo. Côncavo, tá? Côncavo, certo? E ele é côncavo por uma questão de, de física que acontece durante a transmissão do movimento, tá? Esse perfil Power Band, ele tem uma capacidade de transmissão maior do que o perfil convencional, tá? Maior que o perfil convencional, tá? Detalhe, eu posso pegar esse perfil High Power e colocar na mesma polia do perfil convencional. Ou seja, se aqui antes eu tinha uma correia B convencional, e aqui eu tenho a sua polia, né? Polia, eu posso substituir essa correia aqui B convencional, pegar a mesma polia e usar essa mesma polia no perfil. Eu posso usar a mesma polia, né? No perfil B, a mesma polia que eu tenho lá, eu posso usar no perfil B High Power, tá? Uma substitui a outra. Essa tem maior capacidade de carga
Então, se eu estou com um problema num perfil convencional B, que a carga não foi mal projetada, ou a carga em algum momento da máquina, em algum momento do ciclo de vida, a carga aumentou, né? Isso é muito comum, né? A gente projeta uma máquina para operar numa certa velocidade, mas lá quem compra a máquina acaba duplicando a velocidade da máquina. Quer dizer, isso faz com que a potência transmitida, né, com que o torque, forças aumentem. E aí, então, o cara pode pegar aquela máquina, trocar a correia B convencional e pode colocar uma correia B, né, num perfil high power, tá? Pode trocar, tá? Tem a mesma dimensão. E vejam que a correia continua com o mesmo formato. Aqui eu não altero o formato da polia, só substituo uma correia pela outra, tá? E essa aqui tem maior capacidade de carga. Mas por que ela tem mais capacidade de carga do que o perfil convencional? Tudo está ligado com essa explicação aqui, ó, tá? A correia trapezoidal convencional, essa aqui, ó, quando ela está linear, né, quando ela está com esse movimento aqui, ó, quando ela está nessa posição aqui, ó, nessas posições aqui, ó, do movimento dela, ela praticamente ela tem esse formato aqui, ó, um trapézio, tá? Agora, quando essa correia ela entra na polia, ela sofre um dobramento. A correia sofre um dobramento. E esse dobramento, né? Imagine, eu estou pegando a correia e estou dobrando ela. A mão, uma correia, uma hora dessa, dobrem ela. Quando vocês dobrarem a correia, vocês vão ver que a lateral dela fica assim, ó. Fica com esse perfil aqui, ó. Tá? Então, o que acontece? Ao invés de eu ter toda essa área de contato aqui, ó, entre correia e polia, num perfil ideal, eu passo a ter apenas alguns pontos de contato entre a correia e a polia. E se eu tenho menos área de contato, isso diminui, né, menor área de contato, e isso, então, diminui a capacidade de contato, diminui a capacidade de transmissão dela. A capacidade de transmissão da correia depende da área de contato que ela tem com a polia, essa área lateral aqui. Ó. Quanto menor for essa área, menor é a potência que ela pode transmitir. Tá? Então, esse dobramento da correia, quando ela entra na polia, é o problema da... Melhorou um pouco agora? Juarez? Sim, eu acho que talvez eu acho que o computador, geralmente essas falhas que acontecem na transmissão, pessoal, não são problemas da nossa rede, tá? Às vezes é o problema de estar executando um outro programa no computador, né? Ou no meu computador, ou no deles. Vem o antivírus, ele dá uma bloqueadinha e dá uma verificada, vem um programinha que você sai de um computador e entra no outro, num programa e no outro, naquela transição, ele dá uma falha na transmissão. Geralmente a falha é por causa disso, tá? Então, talvez pode ser no meu, ou talvez também pode ser no de vocês que está executando alguma coisa em paralelo, tá? Mas, enfim, se melhorou, Juarez, então, assim, ó, a de contato é aquela que dita a potência que eu posso transmitir, certo? Então, o ideal seria ter o maior área de contato possível com a polia. Sabendo disso, então, que acontece esse dobramento, o pessoal, então, pegou o perfil high power e fez ele côncavo, né? Fez ele côncavo. Então, o perfil high power, ele tem esse perfil côncavo aqui, ó. E aí, quando esse perfil côncavo entra na polia, quando ocorre o dobramento do perfil côncavo, lá na polia ele fica uma linha reta, tá? E aí, então, essa linha reta, então, essa lateral da correia, né? Lá na polia, quando ela dobra, ela fica uma linha reta e aumenta a área de contato. A área aumenta. A área aumenta. E se aumenta a área, aumenta a capacidade de transmissão dela, tá?
Então, a correia no perfil High Power, ela é feita com o mesmo material do perfil convencional, só que ela é côncava. O que define que ela tenha maior capacidade de transmissão de potência é exatamente esse dobramento que faz com que aumenta a área de contato e ela, então, permite maior capacidade de transmissão, certo? Então, essa é a característica importante da High Power. Uma correia High Power com perfil A substitui exatamente uma convencional A. Uma perfil B substitui exatamente o perfil B. Eu não preciso trocar polia para fazer essa substituição. É só comprar uma High Power e colocar lá no perfil convencional. Tá? Isso aumenta aí uns 20, 30% às vezes na transmissão da carga. Tá? Só você ter uma ideia. Assim, o valor é bem interessante. Tá? Então, para não precisar comprar uma nova, fazer uma nova polia, para comprar uma nova correia com dimensões diferentes, a gente só substitui a perfil A High Power pelo perfil, ou melhor, a gente substitui o perfil B convencional pelo perfil B High Power, sem precisar mudar nada na máquina, só desde que o comprimento das polias seja o mesmo. Tá? Outro detalhe também, Juarez, cada vez que eu mudo os slides aqui, também dá uma freadinha também na transmissão para vocês, tá? Vamos mais devagar, então. Outro tipo de perfil é o perfil Super HC. Dá para vocês verem que ele já tem o perfil côncavo, ele já é côncavo. Ó, aqui já é côncavo. Para ter a mesma melhoria do perfil High Power, tá? Só que ele é dividido em três perfis: o 3V, o 5V e o 8V. Esse perfil, tá? O material, esse perfil Super HC, o material é diferente do convencional e do Super HC e do Power do anterior, tá? O material é diferente então do High Power, né, e do convencional. Ele é um material de maior resistência, tá? Então, se ele é um material de maior resistência, eu posso usar correias com tamanhos menores, então eu posso diminuir o tamanho da seção transversal da correia. E com isso, eu vou ter correias com peso, com massa menor. E se as massas são menores, então se eu posso reduzir o tamanho das correias, eu posso reduzir o tamanho das polias, motor e movida, e geralmente, então, comparando com o perfil convencional, né, praticamente, né, transmitem a mesma força em 2/3 do espaço ocupado por uma convencional. Então, o que é legal daqui? Eu posso reduzir o tamanho da transmissão e fazer uma transmissão que ocupe um tamanho menor, uma dimensão, uma área menor lá na máquina. Tá? Só que o que vai acontecer? Vou pagar mais caro sobre isso. Eu vou pagar mais caro por isso. Tá? Então, essa é a aplicação da Super HC. Reduzir o tamanho, né? Aí, como ela tem uma seção menor, né, a massa dela é menor, eu posso usar em velocidades maiores, né, por causa da força centrífuga. Tá? Então, ela tem algumas vantagens, principalmente ligadas a essa condição aí. Tá? Mas o material é melhor, mais resistente, e como consequência, diminui o tamanho da transmissão. Perfil, né? Aqui tem, ó, posso aplicar em velocidades grandes, de até 6.500 rotação por minuto, né? É claro que isso depende do tamanho da polia, né? Não é muito lógico só a rotação, mas podemos aumentar bastante as velocidades, tá? A 3V substitui a correia A e B, a 5V, né, substitui a correia C e a 8V substitui as correias D e E, proporcionalmente. Só que é claro que para essas transmissões aqui, o tamanho da minha polia, aqui tem que ser diferente. Tá? Eu não posso usar não posso usar a polia da convencional, né?
para aplicar aqui. A polia é diferente da convencional. Tá? Ok? Então, tenho que modificar a polia, fabricar uma polia própria para o perfil Super HC. Tá? O que mais? Aí, então, chegamos então, no Super HC e ainda pode existir o perfil Power Band, né? Que é um perfil, então, que pode existir também o perfil Power Band, que é um perfil que agrega mais de uma correia na mesma unidade, né? Então, eu tenho lá uma distância, tenho uma correia aqui, posso ter várias correias sobre uma mesma unidade. Então, é o perfil Power Band, né? Elas podem ser encontradas no perfil Power Band, tá? Várias correias, né? Várias correias numa mesma unidade, numa mesma peça, tá? Ok? E aí, então, vamos especificamente trabalhar, então, agora com o perfil convencional, tá? A seleção do perfil convencional é mais ou menos semelhante ao perfil Super HC e o perfil Power Band, tá? Então, se vocês abrirem um dos fabricantes de correias, os métodos de seleção são quase que idênticos a esse que eu vou passar para vocês agora. Não é idêntico, porque depende de cada fabricante. Mas, geralmente, para fazer a escolha e a seleção da correia, o processo mais ou menos é igual a este aqui. Tá? Então, para as correias trapezoidais, veja que nós estamos fazendo aqui para a correia trapezoidal agora. Tá? Para o perfil convencional, esse método aqui se aplica para o perfil convencional. Perfil convencional. Então, para a trapezoidal, perfil convencional, para nós fazermos a seleção da correia, o primeiro passo é nós identificarmos qual o tipo de correia que nós vamos utilizar, qual o perfil. É o A, o B, o C, o D e o E. E para isso, né, a escolha do perfil depende da rotação da polia motora. Aqui embaixo, então, no gráfico, rotação da polia motora, tá? E a potência que é transmitida por essa transmissão em HP. Então, vamos supor, a minha máquina está transmitindo uma potência de 5 HP. 5 HP. E a máquina, a roda motora, né, está com uma velocidade N1 de 1000 RPM. 1000 RPM. Qual o perfil que eu vou escolher? Qual o perfil? Qual o melhor perfil? Tá? Qual o melhor perfil? Para isso, a gente vem aqui, ó, 1000 RPM, polia motora, 1000 RPM. HP, 5 HP, aqui. A gente vem aqui e verifica qual é o ponto, essas coordenadas aí, ó, em que área o ponto, as coordenadas estão. Então, o ponto 5 HP 1000 RPM, ele está dentro da região do perfil B. Então, ó, o perfil A é delimitado por essa área para baixo, o perfil B se encontra entre essas duas áreas aqui, o C, o D e o E, tá? Ok? Então, no nosso caso, o perfil que eu estaria usando aqui é o perfil B. Esse seria a melhor opção para essa correia trapezoidal convencional. Então, é a etapa que a gente faz para selecionar o perfil da correia, tá? Por esse gráfico aqui. E os fabricantes, é claro, vão dar outros gráficos lá, específicos do fabricante. A Goodyear, né? Os outros fabricantes vão fornecer outros valores diferentes para isso, tá? Capacidade de cada correia. Cada correia, então vamos imaginar aqui, ó, vamos pensar que eu selecionei o perfil B. Perfil B, e a rotação da roda motora é 1000 RPM, tá? Quanto cada correia, se eu tiver uma correia trapezoidal B, né, uma correia trapezoidal B, né, quanto é que ela pode transmitir?
Então, eu venho aqui, ó, capacidade por correia. Se vocês olharem aqui, bem pequenininho, tá, né? Perfil B, ó. Perfil B. Aqui é velocidade e diâmetro. Então, nesta coluna aqui, ó, eu tenho a velocidade da correia. Velocidade. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a polia que eu tenho, né? Eu tenho a polia com um certo raio, né? Esse raio está associado a um diâmetro, né? Raio, eu tenho o diâmetro. E vou calcular a velocidade tangencial da polia, né? Que corresponde, então, à velocidade da correia, tá? Então, a gente sabe que velocidade tangencial é igual a πdn, né? πdn. Isso aqui é em RPM. Isso aqui eu entro com o diâmetro em metro. E o π eu calculo, então, a velocidade em metros por minuto. Metros por minuto. Então, eu tenho que saber o raio, né? E calcular a velocidade. Então, para uma certa velocidade, vamos supor que naquele exemplo anterior, eu estava usando o perfil B1000 RPM, vamos pensar que a velocidade para aquele caso lá, né, seja de 920 metros por minuto. Em função, vamos imaginar que eu escolhi o quê? Escolhi um diâmetro da polia de 125 milímetros aqui, ó. O que está aqui embaixo, ó, nesta linha da tabela, corresponde ao diâmetro da polia motora, tá? Então, vamos imaginar que eu estou usando um diâmetro de polia de 125 milímetros, tá? E para esse diâmetro e para aquela rotação, né, a minha velocidade é de 720 metros por minuto. Qual é a capacidade de transmissão, então, desta correia? Quanto é que ela pode transmitir? Eu faço o seguinte, ó, 720, venho até o perfil B, que é esse aqui, ó, aqui, ó, aqui. Identifico, né, 2.7. Cada correia pode transmitir 2,7 HP. Então, me dá a transmissão por correia, tá? 2,7 HP. Então, eu posso, a partir dessa tabela, saber quanto que cada correia transmite, tá? Ok? Bom, vamos imaginar aqui, ó, que eu estou transmitindo 5 HP, no exemplo de antes. Se cada correia B que eu estou projetando transmite 2,7, se eu dividir 5 HP por 2,7, mais ou menos vai dar 1,6 mais ou menos aqui, não fiz o cálculo, aproximadamente 1,6 correias. Para transmitir os 5 HP, eu preciso de mais ou menos 1,6 correias, ou seja, praticamente 2 correias para transmitir os 5 HP. Então, o número de correias que eu vou utilizar depende dessa relação, potência sobre capacidade de transmissão de cada correia. Só que, é claro, não depende somente disso. Esse cálculo é um cálculo aproximado, depende de outros fatores que devem ser levados em consideração na hora de fazer o projeto para determinar um número de correias. Tá? Não é somente 5 sobre 2,7. Eu tenho que levar em consideração o ângulo de abraçamento, né? o fator de serviço, né? Fator de correção do arco de contato, para poder chegar nesse valor aqui. Então, isso aqui é um valor, né? É um dado, né? Isso aqui, então, é mais um valor teórico, tá? Para orientar nós no número de correias que precisamos, mas precisamos de outros fatores, tá? Número de correias, então, o que eu fiz antes foi isso aqui, ó, HP motor sobre HP por correia. Só que tem outros fatores. Tem o fator de serviço e o fator de correção do arco de contato que eu tenho que definir, tá? Para definir esses dois valores, esses fatores de correção do arco de contato e serviço, nós precisamos saber algumas informações. O fator de serviço, Fs, ele depende de uma tabelinha como essa aqui. Ele precisa saber quem que é a máquina conduzida, quem que é a máquina movida,
e quem que é a máquina motora. Máquina motora e a máquina motora e máquina movida. Eu preciso saber isso. Máquina movida. Tá? Então, com essas duas informações, do tipo de motor que eu estou utilizando no meu sistema e com o tipo de aplicação, eu posso determinar, então, o fator de serviço. Se fosse esse aqui o caso, por exemplo, uma dessas máquinas motoras e uma dessas máquinas movidas, eu teria aqui um fator de serviço de 1.2. Tá? Então, preciso saber a aplicação. O que mais? Ângulo de correção do arco de contato. Tá? Inicialmente, o que é o arco de contato? Tá? Entre duas polias com dois diâmetros, D2 movida e motora D1. Tá? O que acontece? Tá? Se eu tenho esses dois diâmetros, quando eu aplicar essas duas polias a uma certa distância entre centros I, aqui embaixo, ó, ou eu estou usando aqui C, aqui I, tá? O que acontece? Vai existir um contato da polia, principalmente com a roda motora, que é esse aqui, ó. Aqui vai estar o contato, ó. Ó, o contato entre correia e polia vai se dar por esse comprimento aqui, ó. Esse comprimento vezes as áreas laterais tem uma área de contato. E esse ângulo, então, formado entre eles é um ângulo alfa, ângulo de contato. Esse alfa, então, ó, esse alfa, ele é calculado pelos 180 graus, né? Imaginem a situação completamente duas polias do mesmo diâmetro, subtraindo essa parcela aqui, né? Que corresponde a essas lateraisinhas aqui, ó, né? Essa parcela aí corresponde a esse ângulo aqui, ó, e esse ângulo aqui, ó, duas vezes esse ângulo aqui, ó, tá? Então, me dá o arco de contato, tá? O arco de contato, o ângulo do arco de contato. O ideal era ter arco de contato 1, ou seja, o arco de contato 180 graus, que corresponderia a um fator de correção do arco de contato praticamente 1. Aqui eu tenho o fator de correção do arco de contato, então nessa linha, e aqui em cima eu tenho o arco de contato. Então, 90, 100, 110, 175 e o último seria 180 aqui, ó. Se fosse 180, o fator de correção do arco de contato seria 1. Então, se for 175, vai ser 0,99, 170, 0,98 e assim por diante. Tá? Então, o fator de correção do arco de contato depende, então, depende do arco de contato. Então, primeiro a gente calcula o arco de contato e depois vem aqui, então, e calcula o fator de correção dele. Tá? Para poder utilizar, então, nessa expressão aqui, ó, neste item aqui. Tá? O que mais? Comprimento da correia. O comprimento da correia leva em consideração a distância entre centros e os diâmetros D2 e D1 das polias, tá? Que também é distância entre centros. Então, eu calculo o comprimento da correia. Tá? Esse comprimento da correia ele está associado com o código do perfil da correia. Então, aqui nós temos uma tabela que mostra o perfil da correia, certo? E também mostra, né, o comprimento dela. Por exemplo, uma correia B75. A correia B75 tem um comprimento L de 1937. Ó, a B75 possui um comprimento de L de 1937 milímetros. Tá? A B81, 2089 milímetros. Então, a gente calcula o comprimento L da correia, e aí vem numa tabela como essa aqui de fabricante, tá? E determina qual que é o código da correia. Então, se eu precisasse de um comprimento de correia um pouquinho menor que 1937, por exemplo, um perfil B de 1900 milímetros, a B75 daria para a minha aplicação. Tá? E o 75 corresponde a 75, esse 75 é o comprimento da correia, tá? 75 vezes 2,54 milímetros, que é o valor da polegada, né? O
ok? Então, se nós fizermos 75 vezes 2,54, vai dar aproximadamente o comprimento L da correia no diâmetro médio, no ponto médio da correia, tá? Ok?